Pisei no fogo, o fogo não me queimou. Pisei na pedra, a pedra balanceou. Pisei no fogo, o fogo não me queimou. Pisei na pedra. Compartilha o link pra mim, Mariana. Estamos ao vivo? Estamos? Viu? Boa noite, que exame nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. Vamos esperar um pouquinho. Estamos aqui mais uma vez com o nosso curso de Umbanda Universalista, aula número 11. A gente teve uma pausa aí durante 2 semanas porque eu peguei Covid. Graças a Deus estou bem. Se cuidem, que não é brincadeira, estou vacinado. Então foi moderado a leve, tá? A gente vai para a nossa aula número 11 do curso de Umbanda Universalista 2021. O material está todo disponível gratuitamente no nosso grupo. Quem quiser, é só mandar mensagem para o 981920826 e a gente coloca você lá no grupo, disponibiliza o material e você fica acompanhando de casa. Durante as nossas 10 aulas passadas, nós estávamos falando sobre... Desculpa, para quem não me conhece, meu nome é Pai Vinícius Diogum, dirigente da tenda de Umbanda Universalista Casa Auxílio Fraterno. Semana que vem, a gente ia abrir agora, dia 28, porém eu vou fazer o amacido pessoal, porque acabou atrasando. Semana que vem, dia 4 de setembro, a gente vai estar reabrindo o nosso terreiro. Sejam muito bem-vindos. Coloquem máscara, tá? Você tem que estar pelo menos com uma dose da vacina. Durante essas 10 aulas que nós tivemos sobre o curso de Umbanda, nós remontamos a história da religião desde de África até todo o processo da diáspora africana, a chegada em solo brasileiro, o contato das culturas, a miscigenação, o contato da cultura tradicional iorubá com a religião católica, com a religião indígena, todo esse amalgamento de informações e de religiosidade, e a gente foi fazendo o terreno e a gente foi explicando o processo de desenvolvimento da religião de Umbanda. Nesse período a gente questionou se a Umbanda ela surgiu realmente em 1908 ou não, se ela tem um fundador ou não. Aí nós passamos para os pensadores da religião. Aí nós citamos Zélio Fernandino de Moraes como o mito da Umbanda, muito questionável, W.W. da Mata Silva, Tata Tancredo e tantos outros, Diamantino Trindade, Benjamin Figueiredo, fundador da Tenda Espírita Mirim, e tantos outros, tem alguém vendo? E tantos outros pensadores da religião. E nós fomos fazendo o nosso caminho, e ali nós fomos desconstruindo a ideia de que a religião é somente um processo espiritual. E na verdade não é. É uma construção espiritual, mas também uma construção social. E a gente viu que a Umbanda, apesar de ter uma proposta para falar para os humildes, para os marginalizados, ela vai surgir na classe média brasileira, oriundo de uma sociedade que estava no começo da sua industrialização, né, oriundo da classe média branca, e com a presença maciça de participantes do meio social, militares, enfermeiros, médicos, né? Isso fazia parte da classe média branca no começo do século XX. E a gente foi fazendo esse caminho, foi fazendo esse percurso, aí até chegarmos nas vertentes de Umbanda. Nós falamos sobre a vertente esotérica, sobre a vertente de Mirim, a Umbanda de mesa branca, a Umbanda kardecista, falamos sobre a Umbanda sagrada, sobre a nossa vertente, que é a Umbanda universalista, e hoje nós vamos falar sobre as estruturas de organização da religião. Mas para isso a gente precisa voltar um pouquinho e fazer uma comparação. Hoje a aula é bem fácil, bem rápida, não vou me demorar, e é fácil de entendimento. Bom, por exemplo, antes de a gente chegar na construção da organização da Umbanda, né, a estrutura piramidal.
Bom, a estrutura piramidal é a maneira que se organiza boa parte das religiões. A religião, de maneira geral, ela se entende como portadora da verdade e ela traz uma mensagem espiritual para a humanidade e ela se intitula como portadora da verdade e ela vai levar a mensagem ao outro. E geralmente você tem a figura de um Messias, de um escolhido, de um separado, de um livro sagrado, não é? Como que funciona, por exemplo, a Igreja Católica? É o Vaticano que direciona a mensagem, a maneira de se fazer, as questões da religião e manda para as igrejas. Não é assim que funciona? Por exemplo, a questão do celibato dos padres. O Vaticano entende que padre não pode casar. E ele explica isso para a sua comunidade e isso vai para as igrejas. E o padre não casa. E quem organiza batismo, crisma, casamento, é tudo... Desculpa. É tudo no padrão que o Vaticano entende como certo. E ele vai passar para as igrejas. Ou seja, você tem um ser centralizador, que no caso é o Vaticano, na figura do Papa, que agora é o Francisco, né? Papa Francisco. E as ordens vão sair dali. A doutrina espírita, por exemplo, ela tem um centralizador que é o quê? O Pentateuco Kardeciano. Qual é? É a coletânea dos 5 livros organizados por Allan Kardec, que é o Livro dos Médios, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. O kardecismo, ele está organizado dentro desses 5 livros. Então, esses 5 livros é o líder do kardecismo. Nada que foge dali é considerado espírita. Por exemplo, reiki, chakras, apometria, uso de ervas. Isso são coisas que o kardecismo não entende como métodos que o espiritismo possa utilizar. Então, não é considerado espírita. A doutrina espírita, ela vai organizar a religião. A igreja evangélica, por exemplo, apesar de ter muitas vertentes igual a Umbanda, e apesar de ter várias interpretações sobre o mesmo conteúdo, ela tem, entre aspas, né, muito questionável isso, mas a figura da Bíblia como um livro sagrado, aonde ela vai direcionar. Por exemplo, ali na Bíblia vai falar sobre que é contra o homossexualismo. Vai falar que o povo judeu é o povo escolhido, vai falar que existe só um Deus, vai falar que Jesus Cristo é o intermediário entre o sagrado e o profano. Então eles vão se basear, apesar de inúmeras interpretações divergentes entre si, eles vão se basear na Bíblia. Então geralmente, por exemplo, você tem o islamismo, que tem o Alcorão, e você tem a figura do profeta Maomé, que seria um intermediário, o último profeta, e ele que interpretou a mensagem através do arcanjo Gabriel para a humanidade. Acho que é o Gabriel, se não me engano. Para a humanidade, ele é considerado o último profeta, e ele foi separado por Deus, ele tem através dele que a religião se organiza. Então as religiões geralmente são assim. Tá entendendo? Nossa, vocês estão no ânimo, né? Então, geralmente, a maior parte das religiões, elas se organizam na estrutura piramidal, aonde eu tenho um líder, ou um tabu, ou um tema, ou um livro, e é interpretado, e essa mensagem vai para as bases. A Umbanda, ela tem essa estrutura de organização? Não. Por que não? Vamos ver aqui. Se alguém quiser fazer pergunta, vou jogar outra coisa no chão. Se alguém quiser fazer pergunta, pode botar aí que a Sara lê e eu vou respondendo dentro daquilo que eu posso. Bom, gente, para quem está chegando agora, tem mais 10 aulas aí para trás na página. É só você olhar nos vídeos e pegando as aulas. Esse é um tema muito interessante. É um pouco pesado de se estudar, mas é bem interessante. Para frente, que nós vamos falar sobre modos de se fazer da religião. Agora a gente está voltado o nosso curso no momento para as questões sociais, históricas sociais. Bom, por que a Umbanda não se está escutando, Mariana?
Porque a Umbanda não tem uma estrutura piramidal da sua organização. Bom, inexiste na Umbanda. E por que inexiste? Quando nós chegarmos no estudo do livro A Morte Branca do Feiticeiro Negro, e Renato Ortiz, ele vai construir todo um caminho de interpretação para a gente chegar nessas conclusões. O autor, ele é antropólogo, e ele vai explicar o porquê, e a gente vai ver o porquê. Inexiste na Umbanda um livro sagrado, um líder máximo e uma federação única. E nós vamos entender o porquê dessa inexistência no estudo do livro A Morte Branca do Feiticeiro Negro. Bom, a Umbanda, ela não possui um livro sagrado. A gente não acredita na Bíblia, a gente não tem um livro sagrado. Como que funciona a perpetuação do conhecimento da Umbanda? É através da cultura oral, da oralidade. Eu te ensino, você escuta, você passa para frente. Tradição oral. Tradição oral. Quando a gente fala assim, olha, curso de Umbanda te informa, curso de Umbanda não te forma. Por quê? Porque formação é através do terreiro, da vivência de terreiro, de você aprender a fazer um amaci, de você aprender a fazer uma defumação, de você ter o contato com a espiritualidade. Você vai aprendendo através do quê? Da tradição, faltou coisa aqui, da tradição oral. O curso que a gente faz aqui, eu não estou te formando, eu estou trazendo informação, o que é completamente diferente. Tá? Você se forma no terreiro através da vivência de terreiro, da tradição oral. A gente não é nossa intenção ter um livro sagrado. Por quê? Porque nós acreditamos que sagrado em si é o quê? É a vida, é as relações da humanidade, é os processos espirituais, é as relações de como o ser humano lida com o sagrado, né? O seu livro sagrado é você acordar de manhã e olhar para a natureza e agradecer. É você crescer, se desenvolver, morrer. É o seu processo de vida, é o seu aprendizado, é o quanto você ama, o quanto você odeia, o quanto você sabe lidar com as suas emoções. Isso é o nosso livro sagrado. O nosso livro sagrado é o nosso corpo. Deus, ele não se manifesta através de terceiros. Na nossa compreensão, Deus, Âmbelo do Mari, ele se manifesta para nós através da natureza. O que é natureza? O nosso corpo, a nossa vida, a nossa experiência na matéria. É muito mais interior do que um processo exterior. Você não é convertido a Umbanda. A Umbanda, ela não quer te converter. Você não tem uma visão de verdade absoluta e inequívoca. Se lembra que a gente estudou lá os 10 princípios da Umbanda universalista? Que a verdade possui várias formas. A gente não a possui de maneira absoluta. Então a nossa intenção não é fazer com que você se converta. A nossa intenção é fazer com que você se desperte. E você só desperta não por causa de um livro sagrado, mas através das suas experiências, de como você vê o mundo, o que seu Ori acredita, ou como você está na sua vida. As suas experiências te permitem o seu despertar espiritual. E a natureza, o tempo, o vento, a terra, o sol, a chuva,
As montanhas, os caminhos, elas vão nos ensinar nesse processo de despertar espiritual. Então a gente não tem o livro sagrado. A vida é sagrada. Só chega um pouquinho pro lado para me ver ela. A vida é sagrado. Então ainda existe um livro sagrado. Isso não nos torna melhores ou piores. Mais ou menos há uns 5, 6 anos atrás, houve um caso na justiça que eu não me lembro bem o porquê. Só que foi uma intolerância religiosa no Rio de Janeiro e o juiz foi a favor da pessoa que foi intolerante, dizendo que a Umbanda e o Candomblé não eram religiões, não poderia ser considerado religião, porque não se tinha presença de um livro sagrado. Conclusão, essa causa foi parar no Supremo Tribunal Federal, no STF. O STF entendeu que o que classifica a religião é o sentimento de fé da pessoa. Isso independe do livro sagrado. Independe de você ter um manifesto escrito. Que a fé ela não vem só pelo que está escrito no livro. Mas é o conjunto de vivências, de experiências, de cultura de um povo. E ele findou a causa ali e deu a causa ganha à vítima da intolerância. Ou seja, nós temos a nossa tradição oral. Ah, pai, mas não tem livro escrito? Tem. Nós estamos estudando livros que foram impressos. Tata Tancredo escreveu muito livro. Benjamin Figueiredo, o outro... Wilson Outro da Mata e Silva, você tem Joãozinho da Gomé, não escreveu, acho que mais o Joãozinho da Gomé também de Candomblé, mas auxiliou muito a Umbanda. Você tem vários escritores de Umbanda, porém, são escritores que vão falar sobre a religião de Umbanda, Mariana está dormindo, vão falar sobre a religião de Umbanda a partir do seu prisma. Eles não falam sobre a Umbanda de maneira geral. Por exemplo, quando você vê Tratado Geral de Umbanda, livro fundamental do médium umbandista, livro de Umbanda, tem alguns textos que são assim, inclusive eu passei para vocês. Tem cartilha. Cartilha do médium umbandista. Na verdade, isso são marketing para se vender um material, porque não existe nenhum líder, nenhuma federação que fale sobre toda a Umbanda. Eu, por exemplo, eu falo sobre a Umbanda universalista, a vertente de Umbanda que foi trazida pela vovó Maria Conga, pelo Exu das Sete Espadas, por Caboclo Tupinaí, através aqui da mediunidade da minha pessoa. Por ela eu posso falar, mas sei lá, amanhã a Mariana abre um terreiro de Umbanda universalista. Eu não sou o porta-voz da Mariana, a Mariana vai falar sobre si. Então a Umbanda é muito assim, ela fala a respeito do que o autor e as experiências do autor. De forma nenhuma, ela fala de maneira geral, entendeu? E a gente precisa respeitar isso. Entendemos por que não existe um livro sagrado? Nem um líder máximo que entra dentro disso? Você tem pensadores, como eu falei, Zélio Fernandino de Moraes, acho que Augusto Leal, eu esqueci o nome do repórter, Benjamin Figueiredo, o W.W. da Mata Silva e tantos outros autores, pensadores, médios proeminentes da religião, que auxiliou no desenvolvimento da religião. Benjamin Figueiredo, fundador da tenda espírita Mirim, só que nenhum deles é o líder máximo da Umbanda. No máximo que eles são porta-vozes da vertente de Umbanda que eles seguem, tá? Por que vai acontecer isso tudo? A gente vai descobrir naquele livro, A Morte Branca do Feiticeiro Negro. A partir do momento que... Tá chato, Mariana? A partir do momento... Tomou um susto, minha filha? Garrafinha mais viada que essa não tem, né? Da minha filha. A partir na verdade, do Congresso de 1941, o primeiro Congresso de Umbanda, que a Umbanda ela vai ganhar volume e respeitabilidade social, por exemplo, com a TV Tupi apoiando a Umbanda, grandes personalidades do meio artístico apoiando a Umbanda, ela vai ganhar, e o Candomblé, ela vai ganhar a sociedade de uma maneira mais
mais assim, vai ser mais aceita a partir de 1908, começa a surgir uma porção de federações dizendo que são federações de Umbanda, para tentar o quê? Colocar regras, colocar normas. O Zélio Fernandino fundou também, acho que é Federação, eu esqueci o nome. Eu vou pegar na internet que eu me esqueci. Zélio fundou uma federação de Umbanda para que as federações organizassem a maneira de se fazer a religião. Existem várias. E nenhuma delas fala da religião de maneira unificada. A Umbanda é muito grande para falar de maneira unificada. Tem alguma pergunta? Quem quiser fazer alguma pergunta? Então também não existe. Existe várias federações. Nenhuma que fale pela Umbanda de forma geral. Isso é impossível. Agora a gente vai falar como a Umbanda, o que caracteriza um terreiro de Umbanda. Essa visão de estrutura piramidal e estrutura de rede, ela vem a partir de Pai Manuel Lopes, que ele vai escrever um livro chamado A Centelha Divina. Não, acho que é a Centelha Divina? A Centelha Divina? Peraí, deixa eu pegar aqui o nome do livro. Acho que é Centelha Divina. Vou botar semana que vem o nome do livro. E ele vai explicar um Umbanda assim. Essa aqui é a visão do Pai Manuel. Estrutura. O que é a estrutura de rede? Vou montar o quadro aqui. A gente não tinha conversado e a gente estudou que a Umbanda ela vai sofrer, dentro da sua construção, a influência de várias religiões, entre elas 4 principais: influência africana, influência católica, influência espírita e influência indígena. Vocês se lembram? Que a gente estudou nesse sentido, o caminho que a Umbanda foi fazendo, e por exemplo, até na construção do nome, né? Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, né? Tenda de Umbanda, espírita, influência espírita, obviamente, Nossa Senhora da Piedade, influência católica. Então a Umbanda, ela vai nadar no meio das outras religiões, de várias. Você tem influência esotérica, influência hindu, influência teosofista, budista, porém as mais comuns são essas 4, né? Católica, africana, indígena e espírita, tá? Então a gente grava isso. E vamos fingir que isso aqui é uma rede de pesca. E cada nozinho desse é um terreiro. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Abre uma rede de pesca na sua cabeça e cada nozinho do encontro, estou tossindo porque é resquício da Covid. Cada nozinho dessa rede de pesca é um terreiro. Aí esse nozinho que está aqui, ó, mais próximo da Igreja Católica. Como? É aquelas umbandas que rezam um terço,
tem batismo na igreja católica, que o pessoal macumbeiro adora levar criança para se batizar na igreja católica, né? Aquelas pessoas que usam escapulário, por exemplo, eu tive uma mãe de santo, que Deus a tenha, mãe Madalena, ela só usava o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Era o tempo todo escapulário. Escapulário é um objeto católico, de devoção católica. Aqueles altares cheios de imagem católica, né? Aquelas pessoas que têm muita devoção por Nossa Senhora, mas é um centro de Umbanda. Então ele está mais próximo da doutrina católica. O 2, a africana. Por exemplo, o nosso centro, ele está mais próximo das práticas africanas. Você não vê referência, por exemplo, tirando nosso pai ali, Oxalá, você não vê referência, tem o nome dele? Pai Obaloê, mas São Lázaro, né? Você não vê muita referência católica, a gente não tem batismo na igreja católica, nem igual do catolicismo, a gente não tem muita referência com os santos, mas você encontra na nossa casa, por exemplo, a sacralização de animais, a camarinha, o rito do amaci, está mais próximo aos costumes das religiões africanas. A gente está aqui no número 2. O número 3, por exemplo, aquele centro de mesa, onde não tem uso de atabaque, não usa guias, não se usa guias, né? Estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, é Umbanda também, mas está mais próximo da doutrina espírita. Aí você tem os indígenas, aqueles centros que o pessoal, por exemplo, a linha de Mirim, a graduação deles é tudo com termos indígenas, né? Caboclo tem uma importância muito grande dentro do culto, né? Os termos, a maneira de se fazer é muito próximo da visão indígena. Está aqui mais próximo da religião indígena. É também Umbanda. O que a gente quer falar com isso? Que independente do ponto aonde esteja, seja eu aqui mais próximo aos cultos de África, ou seja eu aqui lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, é tudo Umbanda. Independente da maneira que eu faça, independente daquilo que eu faça, se eu tenho caboclo, preto velho, criança, se o Espírito vem para orientar, para auxiliar, para ajudar, é Umbanda. Por exemplo, na minha casa eu não uso penacho. Tem casa mais ou menos por aqui, pelo católico, perto da indígena, que já usa. É Umbanda também. Eu não gosto muito de roupa colorida, até a gente usa. Tem casa que já usa mais. Está mais próximo do africanismo. É Umbanda também. Tem casa que não tem atabaque. Está mais próximo à doutrina espírita. É também Umbanda. A Umbanda é uma religião como se fosse uma árvore muito grande, com galhos muito diferentes. Uns são tortos, outros têm mais folhas, outros menos folhas, porém vai dar o mesmo fruto. O que é o fruto? É a nossa evolução, é o nosso aprimoramento, é o nosso desenvolvimento espiritual, o auxílio ao nosso próximo, porém da mesma árvore. Ou seja, tudo faz parte da Umbanda. Então não tem aquele negócio, o Vinícius que faz sacralização animal não é Umbanda. O pai fulano de tal que não mata bicho é Umbanda. Não existe isso. Minha Umbanda é pura. Não existe isso. A minha Umbanda é mais limpa que a sua. Tudo é Umbanda. O que a gente precisa, a gente pode discordar. Aí eu posso não concordar com determinadas práticas. Por exemplo, eu discordo muito mesmo da Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni. Eu vejo assim, buracos gigantescos dentro daquela doutrina, uma ilógica dentro daquilo que eu leio, inclusive inventam orixá, o Gunitá, tem todo um processo completamente diferente, coloca Pombagira como orixá, enfim, o conceito é completamente diferente. Eu discordo, mas é Umbanda, é uma maneira diferente de se fazer, mas é Umbanda. O que a gente precisa entender? Entender a nossa vertente, entender o que a nossa casa propõe, entender a nossa participação dentro do terreiro, o que eu estou fazendo aqui, como que isso entra na minha vida, para que são esses rituais, aonde a minha fé está sendo alicerçada. Quando eu entendo isso, eu estou entendendo o processo da Umbanda. O que não dá é o quê? Você fazer uma porção de ritual,
por ter que fazer, você fazer uma opção de coisa sem entendimento, não ter fé, mudar de terreiro e mudar tudo. Quantas vezes eu encontro aqui médios que na minha casa onde um orixá vai para outra, muda o santo, ou faz uma coisa aqui, vai outra, enfim, não tem fé, né? O mal do umbandista é fazer as coisas por automatismo, não entendimento. Quando a gente não entende o que a gente está fazendo, nós somos muito mais influenciados, né? Se a gente tem fé realmente no orixá, a gente nasce para um orixá, vamos morrer com esse orixá. Não existe troca de orixá, né? Se você aqui, você trabalha, sei lá, Pai Joaquim do Cruzeiro, que nem eu trabalho, você vai trabalhar a vida toda. Não existe você trabalhar aqui com o Pai Joaquim do Cruzeiro e amanhã você está trabalhando com, sei lá, Pai Tomé de Aruanda. Onde parou? Onde foi o Pai Joaquim? Né? Então, assim, independente da vertente de Umbanda que a gente está, independente da maneira que a gente faça, nós precisamos ter uma coisa chamada fé. Entendendo o nosso processo, buscando. Onde vem a fé? Primeiro, não acreditar. A vovó Maria Conga fala que fé não se ensina. Ou a gente tem, ou a gente não tem. A gente aprimora, mas a gente tem que ter. Segundo, depois o aprendizado, o estudo, o entender o processo. Se você está aqui hoje, muita gente veio atrás fazendo um caminho para você chegar aqui. Você tem que ser grato a essas pessoas, entender o caminho e ir aprimorando. Não é porque você chegou aqui até hoje que não existiu falha no passado. Então você vai ver, nós somos filhos do nosso tempo, né? Você vai ver o que aconteceu no passado, você vai aprimorar para os da frente tem um caminho mais suave do que o nosso. Você tem que entender esse processo, solidificando sua fé, buscando compreender as razões e os motivos e como funciona a espiritualidade. Se a gente não compreender esse processo, nós vamos ser pessoas vazias. Nós vamos trocando de terreiro, trocando de vertentes, sem conhecimento, sem entendimento, e uma hora ou outra a gente está na igreja, porque a gente não compreendeu o nosso processo. Ou seja, você entender como a sua religião de Umbanda se desenvolveu e o porquê dessa diversidade tão grande te facilita na tua espiritualidade. Então, gente, compreenda, busca, aprende, entende o que você está fazendo. Hoje nós estamos na era da informação. Acabou esse negócio de ter que fazer porque tem que fazer e pronto. Não, vamos buscar conhecimento, vamos buscar informação e vamos buscar formação dentro do terreiro. Informação é aquilo que vem de fora. Formação é o que vem de dentro do terreiro, né? Você no cambonado, um preto velho, de você fazer um trabalho, de você acender uma vela, da sua vivência dentro do terreiro, você vai solidificando a sua fé. Eu estou dando o caminho das pedras para vocês. Se a gente fazer as coisas por automatismo, a gente nunca vai ter fé. Você vai mudar de terreiro, você muda de orixá, você muda de entidade, você muda de tudo. Por quê? O tempo que você estava dentro de um terreiro, você só viveu na mentira. Não que o terreiro seja mentiroso, é você que foi mentiroso com o terreiro. É muito importante, gente, fé. O que acontece muito hoje dentro das nossas umbandas, independente da vertente que nós sejamos, é a falta de fé. A pessoa passa por um problema, já questiona logo a espiritualidade. Troca de terreiro, troca de entidade, troca de orixá, troca de tudo. Parece. E aquelas entidades que a pessoa trabalhava? Estão onde? Viu na bunda? Não sumiram? Ou a pessoa sempre esteve mentindo, alguém estava mentindo, concorda? Então, gente, antes de você fazer uma macia, fazer um assentamento, fazer qualquer coisa, busque compreender o processo, busque ter fé. O terreiro, ele pode passar. O que não pode passar é a sua espiritualidade. O que não pode passar é a sua fé. O que não pode passar são seus guias. O que não pode passar é a sua perseverança. Eu sou de algum a vida toda e vou morrer de algum. Na próxima vida eu vou ser de algum de novo. E pessoal, trocar de terreiro, agora eu sou de Oxóssi. Não existe isso. Né? Isso acontece tanto, eu fico muito triste quando isso acontece, não é na minha casa não, em vários locais que eu trabalho com meio de macumba há muito tempo, né? Eu vejo lá no balcão o pessoal chegando, trocou de santo, trocou de terreiro, troca de tudo, né? Então assim, é triste.
Isso mostra a superficialidade que a gente leva à nossa religião, a pequenez espiritual nossa, né? A dificuldade de compreensão que a gente tem. Enfim, mas isso é de cada um, né? Isso não se planta, isso não se ensina, isso não se dá. É como a pessoa lida, né? Se a pessoa é falsa com a espiritualidade, você imagina consigo mesmo. Bom, gente, a aula de hoje é basicamente isso. Essa diferença da estrutura piramidal, que é muito comum nas religiões, para a estrutura de rede, que é dentro da Umbanda. Vocês conseguiram compreender a diferença de estrutura e organização dentro da Umbanda? Alguém tem alguma pergunta? Gente, ninguém tem pergunta? Não? Ninguém tem dúvida? Oi? Nada dúvida? Nada. Nossa, vocês são muito inteligentes, hein? Então me explica isso aqui. Bom, brincadeiras à parte. Se a gente não conseguir compreender isso aqui, a gente não entende a questão da diversidade. Hoje, no nível de estudo que a gente está, você já consegue compreender a diferença de terreiro para terreiro? E o porquê dessa diferença? Como que uma influência pode ser mais forte que a outra, ainda assim ser Umbanda? Consegue? Quem tiver com dúvida? Eu estou tentando lembrar aqui algumas influências para que a gente possa, quando chegar no terreiro, a gente parar para observar e sentir qual a influência maior daquele terreiro. E é legal a gente, quando chegar, a gente ir identificando. Uma que eu lembrei foi quando a gente canta para Exu, a pessoa vira para a porta. Tem muito terreiro que quando você vai chegar, você vai cantar para Exu, o pessoal vai se virar de costas para o altar e vai virar para a porta. Tem uns que tampam o altar também. Isso é muito católico. Era muito antigamente, as pessoas na sessão de Exu botavam uma cortina em frente ao gongá para que ficasse separada a esquerda da direita. Tinha aquela visão que Exu era mal, enfim. E é uma presença muito católica nisso. É muito comum na Umbanda Molocô ter a cortininha. O que cago para isso, mas cada um faça daquilo que achar melhor. Dá pra gente ir notando. Eu tô tentando lembrar outras. Se eu lembrar, eu falo. A questão dos pontos cantados com muito nome de santo. A gente canta alguns aqui também, né? Por exemplo, aquele que eu gosto muito é: moço, que mocinho é esse? Vestidinho de metal. Na igreja ele é São Jorge, na Umbanda ele é algum general. Só que assim, eu não tenho muita... Na verdade, não tem nada com a igreja católica. Isso a gente canta até por costume. Bom, cada casa vai ser de uma maneira, cada casa vai ser de uma forma, porém o que não pode ser nunca trocado é o que a gente está fazendo nessa casa. Qual é a nossa proposta? O que a gente se propõe estar dentro da religião? Gastar o nosso tempo, que é caríssimo o nosso tempo. Gastar o nosso dinheiro, que é caríssimo o nosso dinheiro. O que faz a gente estar dentro de um terreiro? O terreiro ele precisa nos responder a esse contento. A gente precisa entender o que a gente está fazendo aqui, independente da vertente. Se essa vertente que a gente está nos promove, nos auxilia, tira a gente da nossa zona de conforto, nos empurra para sermos pessoas melhores, e às vezes até por caminhos que a gente não gosta, que às vezes dá uns empurrão, esse centro é bom. O centro que faz com que a gente cresça, evolua, desenvolva, traga conhecimento, desenvolva a nossa fé, independente da vertente. É um centro maravilhoso. Agora um centro que me vem de facilidade, que me vem de milagre, que me coloca como se fosse uma pessoa super espiritualizada, sem erros, que me coloca e que fala que eu tenho guias maravilhosos, eu preciso acender um sinal de alerta. Entender que talvez ali eu possa estar mais alimentando meu ego do que a minha espiritualidade. E na Umbanda você se perde muito fácil. Você se perder dentro do caminho da Umbanda é muito fácil. É uma religião que acaba sendo mal trabalhada. Ela te joga muito para superficialidade, minha pombagira é séria, ou minha pombagira dá gargalhada, o meu Exu é não sei o que, minha preta velha é não sei o que lá. Fica uma vivência espiritual muito superficial. A gente não olha a mensagem, o conteúdo, a proposta, o pra quê. Já viu aqueles terreiros que as pombagiras ficam o tempo todo dançando na frente do tabaco, só dança, fuma, bebe, dança? Na verdade não tem nada a ver com pombagira. É mentalidade espiritual que é
pouco, não se aprofunda. A primeira crise que essa pessoa tiver, ela vai sair da macumba. Por quê? Porque ela não se permitiu se aprofundar, não se permitiu criar raízes, não se permitiu entender o que é fé. Quando a gente está muito focado na cor da entidade, no nome da entidade, o que a entidade usa, o que a entidade faz, a gente está se perdendo. Isso faz parte do processo. Eu quero saber o nome da minha entidade, eu quero saber de que linha trabalha, como trabalha. Só que depois disso, eu preciso saber qual que é a proposta dessa entidade na minha vida, o que ela me auxilia, o que ela me desperta, o que ela me faz ser melhor, o que ela me ensina a ser melhor, o que ela me tira da minha zona de conforto e me faz caminhar, né? A gente precisa se aprofundar. A Umbanda, quase que de maneira geral, é muito rasa, é uma religião muito pequena, é uma religião, e as pessoas gostam da coisa mole, uma religião milagreira, é uma igreja com tabaco, prega milagre o tempo todo, facilidade, balcão de negócio, é um lixo. A gente ficou no meio do caminho nesse sentido, né? A gente vai até um ponto muito bem, depois a Umbanda estagna. Então a gente está aqui hoje nesse trabalho de tentar auxiliar, de fazer um curso, de tentar trazer informação para a gente aprofundar a nossa fé, nadar por mares mais fundos, buscar realmente o que a gente está fazendo na vida, o que é o contato espiritual, o para que a gente está aqui, qual que é a proposta da nossa religião. Isso não é fácil, nem todo mundo se permite. O povo gosta mesmo de botar 30 doces no pescoço, montar as pombagiras cangaceiras e fica assim só, não mais. Ninguém escuta a mensagem da pombagira, né? A gente quer saber de encher o cu de cachaça e fumar. Ninguém escuta o que a pombagira está falando, o que ela está deixando de recado. E a gente perde tanta oportunidade com isso. A espiritualidade é uma coisa extremamente sagrada. Se a gente parar para escutar o conselho, a gente caminha direitinho. O mal que a gente não quer plantar para colher, a gente não quer esperar, a gente não quer escutar, a gente só quer coisa pronta. E facilidade todo mundo quer, né? Mas para ter facilidade você precisa plantar. É interessante como que é um Umbanda é. Quer falar alguma coisa? Não. Bom, hoje foi uma aula fácil, não vou me aprofundar muito porque daqui a pouco está acabando Eu ia falar da questão da tabaque, mas acho que as casas mais espíritas ela não tem a tabaque. As casas com influências mais kardecistas ela não faz o uso da tabaque. O que também é Umbanda, gente. Tudo é Umbanda. Desde que se mantém dentro de bom senso, né? dentro de um equilíbrio, dentro de um pra quê, tudo é válido. Né? Ninguém aqui é santo, tudo é válido. Mas o que não é Umbanda? O que não é Umbanda na minha concepção? O que eu entendo que não é Umbanda? Quando você se perde. Você pode ter uma oratória maravilhosa, você não pode nem usar guia no pescoço, pode ser aquelas incorporação tudo calma, mas se você não tiver uma mensagem, se você não tiver uma espiritualidade, uma vivência, nada vale. Né? Não é galinha, não é falta de galinha, não é tabaco, não é falta de tabaco, não é roupa, não é falta de roupa, é fé. O que te faz ser um bandista ou não é o quanto você tem de fé. Né? A essência da religião. Agora a forma não importa, tá bom? Alguma pergunta? Não, hoje o pessoal tá quietinho. Tá tudo quietinho, todo mundo com sono, né? Também já vão tô chegando nada, botei um relógio branco na parede branca, ficou ótimo. 9h10. São 9h10. Gente, dia 4, a gente ia abrir agora, dia 28. Dia 4 de setembro a gente está reabrindo o nosso terreiro. Venha com máscara, se você tiver já com a vacina, pelo menos com uma dose, tá? Abre o portão às 7 horas da noite, a gente começa às 7h30, vai ter umas 9h30, 10 horas. Fica aqui em Nilópolis, Rua São Salvador, número 85 Fundos, portãozinho preto. O portão vai ser fechado por volta das 7h30, então, por favor, conseguir vir antes, tá? O centro é pequeno, não dá para encher muito, mas sejam bem-vindos. Qualquer coisa, você manda uma mensagem pra gente, eu jogo às terças-feiras. Se você quiser marcar um jogo de búzio, só mandar um zap para 981920826. Procurem na página, né? Umbanda Nilópolis, está uma tenda de Umbanda Universalista Casa do Auxílio Fraterno. Vai ter nossos dados ali, você manda mensagem que eu te atendo. Do mais, eu agradeço.
Na quinta-feira que vem a gente está de volta com o nosso curso e a gente vai falar sobre algumas diferenças entre terreiro de Umbanda e lei de Candomblé e terreiro de Umbanda e centro espírita. A gente vai pontuar algumas diferenças para ficar algumas coisas um pouquinho mais claras na nossa mente. Vai ser bem interessante. Depois dessa, a gente vai passar para o estudo do livro A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que tem PDF no grupo, quem quiser, só digitalizar, ou você pode comprar pela Amazon, está na faixa de R$60. Tá bom? Tudo bom? Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, que vocês tenham um excelente final de semana, que vocês possam realizar seus sonhos com calma, com tranquilidade, com paz, né? Tem um ponto de Preto Velho que fala assim: é devagar, é devagarinho, é devagar, é devagarinho, quem caminha com Preto Velho nunca ficou no caminho. Então que a gente tenha sabedoria, tenha tranquilidade, tenha paz, tenha os nossos corações e os nossos ouvidos preparados para escutar o que a espiritualidade tem para nos ofertar, tá bom? Espero vocês aqui na Casa do Auxílio Fraterno. Que Zamba abençoe, que Exu e Pombagira, o Senhor do Mercado, a boca que tudo come, né, possa abrir o caminho de vocês e abençoar vocês, tá? Que Exu guarde e ilumine o caminho de todos aí. Até quinta-feira. Que Zamba nos abençoe. Um abraço, um beijo para todo mundo, viu? Tchau, tchau.